Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês como fazer essa bolsinha em ponto baixo centrado do tamanho que você desejar. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Nós vamos dar início à peça com uma base oval de ponto baixo centrado. Se você quer saber o passo a passo da base oval, nós temos esse link aqui que explica direitinho como fazer uma base oval perfeita. Nós vamos fazer 19 correntinhas. Iniciamos com o nosso primeiro nó corrediço. Uma dica que eu dou é que você faça as correntinhas frouxinhas, não façam apertadas para ficar mais fácil de fazer a carreira de reforço. A partir do nosso primeiro nó corrediço, fazemos as 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19. Sem contar a alcinha que está na agulha, colocamos um marcador nessa última alcinha feita. Essa alcinha vai receber os 3 pontos baixos que vão iniciar uma meia esfera da base oval. Colocamos o marcador nessas duas alcinhas. Esse é o direito da nossa correntinha. O avesso, como vocês podem ver, tem um pontinho reto entre cada correntinha. Aqui nós vamos fazer, em cada alcinha dessa, 18 pontos baixíssimos. Pulamos a primeira alcinha onde está o marcador. Na segunda alcinha, já começamos os nossos pontos baixíssimos. Cuidar aqui também para fazer o ponto baixíssimo frouxinho, não deixar ele apertado, para que ele possa receber o trabalho depois. Então, 1, 2, 3, 'Aqui temos os 18 pontos baixíssimos pela alcinha de trás da nossa correntinha, o que faz com que ela tenha duas carreiras de base para o nosso trabalho, a própria correntinha e a carreira de reforço. Aqui, após fazer o último ponto baixíssimo, nós vamos fazer uma correntinha. Essa correntinha irá receber os outros 3 pontos da semi-esfera da nossa base oval. Por isso, colocamos um marcador nessa correntinha. Na volta, iremos fazer 3 pontos baixos aqui. Agora sim, nós vamos começar as nossas carreiras. Aqui somente foi a carreira de base para receber nosso trabalho. Então, vamos começar pela carreira número 1, fazendo pontos baixos por toda essa correntinha reforçada. Então, nesse primeiro ponto da correntinha, nós pegamos as duas alcinhas da base e fazemos um ponto baixo. Fazemos 18 pontos baixos até chegar aqui na extremidade. Tentar deixar o ponto o mais frouxinho possível, para depois você conseguir fazer o trabalho centrado. Quando chegar aqui na extremidade, nesse pontinho onde colocamos o marcador, aqui será como se fosse um meio anel mágico. Se num anel mágico, geralmente nós fazemos 6 pontos baixos, aqui nós vamos fazer 3. E nessa outra extremidade faremos 3 também, tendo meia base circular aqui e meia base circular aqui nessa extremidade. Tiramos o marcador e aqui fazemos 3 pontos baixos. Não esquecer de fazer o ponto frouxinho, não apertar ele, tá?
3 pontos baixos e colocamos o marcador no primeiro ponto feito. Agora fazemos mais 18 pontos baixos até chegar aqui nessa extremidade, pegando as duas alcinhas da base de pontos baixíssimos. Aqui nessa extremidade também repetimos os 3 pontos baixos, dentro do mesmo pontinho de base. Colocamos o marcador no primeiro pontinho desses 3. E agora nós vamos fazer o ponto baixo centrado. Ao invés de a gente pegar as duas alcinhas do ponto de base, como nós faríamos normalmente, nós vamos pegar, ó, cada ponto ele tem duas alcinhas aqui embaixo, tá vendo? A gente vai pegar o meio dessas duas alcinhas para fazer o ponto baixo. Por isso que é importante fazer um pontinho mais frouxo. Esse primeiro eu fiz apertadinho, então vai ficar mais difícil de vocês visualizarem. Aqui tem duas alcinhas. Eu passo a minha agulha entre essas alcinhas e faço um ponto baixo. Aqui é o primeiro ponto da minha segunda carreira, depois dessa meia base circular de aumentos. E eu vou fazendo isso por toda a carreira, pegando o ponto por dentro dessas duas alcinhas. Dois, por dentro das duas alcinhas, eu pego o meu ponto baixo. 3, 4 e faço isso por 18 vezes. Ó. Tá vendo aqui? Aqui no meio eu passo a minha agulha. Esse é o ponto baixo centrado. Esse ponto baixo centrado dá um efeito um pouquinho diferente desse aqui. Esse aqui vocês podem notar que fica um ponto em cima do outro. Esse daqui fica um ponto dentro do outro. Note a diferença. Um ponto em cima do outro, um pouquinho na lateral do outro, né? E esse aqui, um ponto dentro do outro. Então, aqui tem as duas alcinhas, pegamos o ponto do meio das duas alcinhas, fazemos aqui o ponto. Aqui eu já tirei o marcador e nesses 3 pontos baixos que fizemos na extremidade, nós vamos fazer um aumento em cada um aumento centrado em cada ponto baixo. Então, serão 3 aumentos, pegando o pontinho por entre as alcinhas de baixo. Aqui, fazemos um ponto baixo. Aqui, pelo mesmo ponto, pelo mesmo lugar, centrado, mais um ponto baixo. Temos um aumento. Colocamos o nosso marcador aqui no primeiro pontinho trabalhado, para a gente não se perder no início dessa base circular. Aqui
eles ficam um pouquinho apertadinhos, esses pontos fica difícil de ver onde tá os pontinhos, mas aqui tá as duas alcinhas debaixo do ponto. Aqui faremos também 2 pontos baixos. Dois. Se teu ponto for apertadinho, fica mais difícil de você conseguir fazer esse trabalho, tá? Então, deixar o ponto frouxinho. E aqui, pela última vez, mais 2 pontos baixos centrados. Aqui. 1. 2. Ó, já tá formando a nossa meia esfera com 6 pontos, tá? Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E continuamos fazendo por 18 vezes, pegando as duas alcinhas aqui de baixo, passando a agulha aqui. E agora fazemos 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, centrado. Agora aqui também, nessa extremidade, faremos 3 aumentos centrados. Aqui. 1. 2. Colocamos o marcador. Fazemos mais um aqui. 2 e faremos o último aqui. Terminamos aqui a nossa segunda carreira. Então, aqui começamos a nossa terceira carreira trabalhando o ponto centrado. Aqui, as duas alcinhas, passamos a agulha no meio delas e fazemos o primeiro ponto baixo dessa lateral. Aqui, 1, 2 e vamos fazer 18 pontos baixos até chegar aqui na extremidade. Aqui, 18, o último ponto dessa lateral. Tiramos o marcador e, como qualquer base circular de aumentos, depois de fazer os 3 aumentos, agora vamos fazer um ponto e um aumento por 3 vezes. Um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos nas mesmas alcinhas de base. Agora, pela segunda vez, um ponto baixo, e aqui um aumento, 2 pontos baixos centrados. Um, 2. E pela terceira vez, terceira e última, um ponto baixo aqui.
e o último aumento. 1, 2. Fizemos 3 pontos a mais nessa lateral. E aqui fazemos os outros 18 pontos até chegar aqui e repetir um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Dois. E aqui 18, o último. Fazemos nessa lateral também um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Eu vou fazer só mais uma carreira, onde eu vou fazer 18 pontos. Aqui nas extremidades vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, mais 18 pontos e 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Ó, temos aqui a base da nossa bolsa. Se você for fazer uma bolsa maior, você tem que fazer um número maior de correntinhas, aumentar o número de pontos aqui de uma lateral e da outra, e aqui na ponta fazer o mesmo processo. Começa igual, independente do tamanho da bolsa, com 3 pontos baixos, depois 3 aumentos, 1 ponto e 1 aumento, 2 pontos e 1 aumento, e assim por diante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos e 1 aumento, dependendo do tamanho da base que você quiser. Repetindo também isso desse lado. O que vai diferenciar é o número de pontos que você vai ter aqui no meio e quantas carreiras você vai fazer na tua meia base circular de aumentos aqui e aqui. Agora eu já vou começar a subir a bolsa. Para isso, nós temos que pegar a alcinha em blô, a alcinha de trás da correntinha, e fazer ponto baixo. A gente tava pegando as duas alcinhas aqui. Agora nós vamos pegar essa alcinha de trás para subir a bolsa, aqui, em pontos baixos. Fazemos isso por toda a circunferência. Aqui já podemos tirar nosso marcador, colocamos esse marcador aqui no primeiro ponto, para a gente saber que foi aqui que começou. E vamos fazer toda a circunferência em pontos baixos, em blô, pela alcinha de trás. Isso vai servir para que o trabalho agora suba e a gente faça a parede da bolsa. A gente estava fazendo o fundo, agora vamos fazer a parede. Aqui podemos tirar esse marcador também e fazer toda essa circunferência com pontos baixos em blô, pela alcinha de trás, sem aumento, sem diminuição. Terminamos aqui a carreira de subida em blô. Uma dica que eu dou é você passar com o ferro essa base da bolsa para ela acertar os pontos e ficar retinho, tá? Também, se você for fazer uma bolsinha forrada com tecido, colocar um plastiquinho mais duro recortado no formato dessa base para que ela fique firme e pare de pé, tá? Agora não tem segredo nenhum, pessoal. Nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto, centrado, até a bolsa chegar na altura que você desejar. Então, não vamos contar por carreira, vamos contar, nesse caso, por centímetros de subida. Eu quero que minha bolsa, digamos, fique com 15 centímetros. Então, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até ela ficar com 15 centímetros. O primeiro pontinho aqui, eu pego as duas alcinhas e faço um ponto centrado. Aqui. Até ele alcançar a altura que você desejar. Ó, já fizemos algumas carreirinhas
depois da carreira de subida, foram 3 carreiras, e vamos subir mais algumas de ponto sobre ponto. Ó, já tá pegando um formatinho aqui. Eu subi aqui 9 centímetros de ponto sobre ponto. Aqui, como vocês podem perceber, fica uma emendinha que é o início e o final de cada carreira. Como nós não fechamos a carreira, fizemos em espiral, ela sobe correndo pro lado um pouquinho. Então aqui seria o final da nossa carreira. Então nós vamos desconsiderar isso aqui nessa última carreira e vamos dobrar a bolsinha ao meio. Eu terminei essa minha bolsinha com 60 pontos, então vão ficar 30 pontos de um lado, 30 pontos do outro. Para que eu possa fazer agora a alça da minha bolsinha, eu vou dividir esses 30 pontos de cada lado. Para ficar simétrico e a alcinha ficar no lugar certinho, eu divido esses pontos iguais. Eu conto 10 pontos desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui 7, 8, 9, 10. Coloco o meu marcador aqui. E conto 10 pontos desse lado aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloco o marcador aqui. Entre esses 10 pontos ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos também. Então, você vai decidir para cada bolsa que você quiser, você decide o tamanho da alça que você vai fazer. Tanto que fique o mesmo pontos de lado, o mesmo número de pontos desse lado e o mesmo número de pontos desse lado. Aqui você vai subir a alcinha e aqui você vai prender a alcinha. Então, eu já venho fazendo o meu trabalho de outras carreiras e aqui eu vou terminar o restante dos pontinhos que eu já comecei. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer 7, 8, 9 e o 10. Fazer o restante aqui, trabalhar o restinho dessa carreira. Aqui. Aqui 9. E esse último pontinho aqui, 10. Então, se eu dobrar aqui de novo, vocês vão ver que eu tenho 10 pontinhos trabalhados nessa lateral aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir desse 10º pontinho, eu vou fazer o dobro de pontos que eu pulei aqui nesse intervalo. Eu pulei 10 pontos, então eu vou fazer 20 correntinhas. Se você pular 15 pontos, você faz 30 correntinhas. Se você pular só 5 pontos, você faz 10 correntinhas. E assim por diante. Então, aqui vamos fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 19, 20. 20 correntinhas. Agora, eu prendo essa correntinha nesse primeiro ponto dos 10 pontos dessa lateral que eu tinha deixado reservado. No primeiro ponto dos outros 10 que eu vou fazer, eu prendo essa correntinha com um ponto baixo. Deixar frouxinha para depois conseguir trabalhar. Agora eu vou fazer mais 10 pontos baixos centrados. Já fiz o primeiro, agora o segundo. 2, 3, 9, e 10. Então, dos pontos que eu tinha,
eu dividi esses pontos em 3. Uma parte eu fiz nessa lateral, outra parte eu fiz nessa e uma das partes eu pulei para fazer a alcinha, tá? Nessa lateral aqui eu repito a mesma coisa. Trabalho 10 pontos, subo 20 correntinhas, pulo 10 pontos e trabalho mais 10. Mas isso vai depender do tamanho da tua bolsinha. Se tua bolsinha terminar com 90 pontos, você dobra ela no meio, 45 de um lado, 45 do outro. É só você dividir semelhante o número dessa lateral com o número dessa lateral que você vai trabalhar, tá? Então agora vamos fazer 10 pontinhos, subo 20 correntinhas, 10 pontos e faço mais 10 pontos baixos. Aqui, 9, 10. Terminamos aqui os últimos 10 pontos depois da correntinha e aqui se tornou o início e o final dessa carreira. A próxima carreira será a carreira de finalização e acabamento, onde nós faremos um acabamento aqui na borda da bolsa e um acabamento na alcinha, fortalecendo ela. Pontos baixíssimos então no corpo da bolsa e pontos baixos na alcinha. Começando aqui, vamos fazer 10 pontos baixíssimos, centrados também, pegando o meio dessas duas alcinhas. Colocamos a agulha entre essas duas alcinhas, damos uma laçada e já trazemos essa laçada para dentro da alcinha da agulha. Isso é um ponto baixíssimo. Fazemos 10 vezes isso até chegar na alcinha para a gente reforçar. Aqui 2. E aqui no último ponto onde nós subimos a correntinha, fazemos o 10º ponto baixíssimo. Para fazer o reforço da alcinha, eu vou trabalhar em pontos baixos por dentro da alcinha. Se eu fiz uma alcinha de 20 pontos, eu tenho que somar os 20 mais metade deles. Metade de 20 dá 10, então 20 mais 10 dá 30. Eu tenho que fazer 30 pontos baixos dentro dessa alcinha. Então, eu dou uma laçadinha por dentro da alcinha e trabalho essas duas alcinhas da agulha. Faço isso 30 vezes. E vou firmando os pontinhos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29 e 30. 30 pontos baixos dentro da correntinha. Espalho bem esses pontinhos aqui entre a correntinha para não ficar torto o trabalho. E agora eu faço o restante dos pontos baixíssimos por toda a circunferência da bolsa até chegar na outra alcinha e vou fazer mais 30 pontos baixos. Então, terminando o acabamento, então logo no ponto onde prendemos a correntinha, nós fazemos um ponto baixíssimo centrado. E vamos fazendo isso até chegar na outra alcinha. Ó, fizemos os pontos baixíssimos dessa lateral, aqui. E agora vamos fazer os outros 30 pontos baixos dentro dessa correntinha. Vinte e 29, 30. Fazemos o restante dos pontos baixíssimos até encontrar o primeiro que nós fizemos aqui e eu volto com vocês para arrematar. Fazemos aqui o último ponto baixíssimo. E vamos arrematar. Para fazer o arremate invisível, você
pula esse primeiro ponto e no ponto seguinte você passa o fio de trás para frente. E voltando nesse último ponto, você passa a linha por dentro dele, levando lá para trás. Aqui. Ó, fica invisível o arremate, não dá para perceber que tem uma emenda aqui, tá? E aqui dentro você arremata o fiozinho com um nó de costura. Esse fiozinho aqui de dentro você também arremata com um nozinho de costura. Ó, como fica aqui dentro. E uma ideia para vocês é esse ponto do avesso. Ele também fica muito bonito para trabalhar as peças. E aqui está a nossa mini bolsinha em ponto baixo centrado. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!